dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio. Estamos hoje aqui, o Rodrigo, juntamente com o... Erivelto. Isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Tenho toda a certeza que vai ser um episódio marcante aí. Hoje a gente está com um convidado especial também. Vou deixar ele se apresentar, explicar um pouco mais sobre o que ele faz, o contexto. Fique à vontade. Boa noite, como diz o nosso amigo Rodrigo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. É uma satisfação conhecê-los. Tá ali o Lucas, e sou do Vila Verde, né? Trabalho ali no local ali como pastor. E estamos trabalhando também com um projeto social. Já tem aproximadamente uns 10 anos. Estamos ali, cavando ali. Interessante. Vila Verde fica no SIC, né? Que é Curitiba, região aqui, aqui perto. E a gente já te agradece, porque você veio gravar aqui em Campo Magro, na nossa igreja, então realmente é uma viagem, ainda mais esse horário, né, por conta da volta do trabalho, então a BR sempre está parada, mas muito obrigado por ter vindo, e já vamos começar pelo começo, como disse. Vamos lá. Conte um pouco pra gente como que foi esse teu conhecimento, primeiro contato com Jesus. Sim. Como eu já disse, né? É uma satisfação muito grande, gente. E quando eu nasci no berço evangélico. Mas parei, me desviei, né? Saí dos planos do Senhor, projeto dele. E eu tive um período com muita dificuldade na minha vida, problema emocional. Eu tinha uma guerra comigo, eu não conseguia entender sobre o arrebatamento da igreja. E eu me lembro que quando eu perguntei para Deus numa madrugada, né, estava fora do trabalho do Senhor, da igreja, mas perguntei para Deus, como seria esse arrebatamento? Isso era verdade, né? Pastores falaram e tal, desse rapto da igreja, e eu não conseguia entender. E naquela mesma noite eu fiz uma pequena oração para Deus, dizendo, eu quero que o Senhor me revele sobre isso. E naquela mesma noite, ele revelou para mim. Como foi a revelação? Ele me mostrava que todos os meus parentes, né, que estavam seguindo o caminho do Senhor, e uma igreja muito grande estava subindo com vestes brancas. E quando eu tentava colocar, pegava uma veste branca e colocava, não dava tempo. Parece que Jesus queria me pegar para levar, mas a veste caía. E tentava novamente, colocava essa veste branca e a veste caía. Enfim, todos foram, que eu olhava, mas eu mesmo não consegui subir. Então aquilo ali foi um pânico para eu viver o restante da noite. E no outro dia tive que procurar um obreiro da igreja e contar o sonho para ele. Então ali ele me direcionou no caminho. Então, uma experiência marcante. Que legal. E ali, como você nasceu já com o berço evangélico, então você já ia para a igreja desde pequeno? Desde pequeno. Há aproximadamente meus 18 a 19 anos eu fugi fora. Fugi dessa situação para não ir para a igreja, né? E com isso eu tive essa dúvida, né? Questão do arrebatamento. Porque nessa época as igrejas pregavam muito, né? Sobre o arrebatamento. Eu não acreditava muito nisso. Eu achava que a gente morria e acabou. E não existia esse negócio de arrebatamento. E é onde eu tive que conversar, ter um particular com Deus, né? Para entender melhor. Então, mesmo os pregadores pregando, e eu criticava no meu interior, né? Sobre o arrebatamento da igreja. Eu refutava aquilo. E só através desse encontro mesmo, que Deus mostrando para eu ver realmente como vai acontecer, assim eu retornei para a igreja. Ou seja, para Deus, né? Depois desse sonho, aí você teve esse chacoalhão, né, de Deus. Aí como que foi o teu chamado para o ministério pastoral? O meu chamado no ministério pastoral, eu tinha aproximadamente 23 anos e Deus falava sempre comigo sobre este chamado. Chamado, também é outra coisa também que é complicado, né, que a gente não conseguia entender também sobre o chamado. A gente entendia que é pegar uma malinha e sair para o campo missionário, como os pastores pregavam, né, na época. Então, pegar sua malinha e sair para o Nordeste, para o Amazonas ou para o Japão, pregar a palavra de Deus. E com aquilo eu não queria deixar da minha profissão, né?
trabalhei como cabeleireiro, né? Então eu tinha nome naquela época, né? E não queria deixar da minha profissão. Mas neste chamado eu conversei com Deus novamente, pedi para Deus, e Deus foi falando comigo sempre nas madrugadas deste chamado. Aí ele começou a me mostrar em visão a respeito dos índios do Amazonas. Aí mostrava que se eu pegasse um pequeno barco, depois pegava um voo, e neste voo eu aterrissava dentro de uma área indígena, e isso exatamente aconteceu comigo. Só que para eu sair, dar o primeiro passo, não foi fácil, porque a gente tinha um ganho legal e no Amazonas, naquela região, naquela época os pastores pregavam, né, diz que o obreiro ou o missionário, né, vivia de escassez, essa é a pregação. Eu tinha medo de viver na escassez. Mas, passando um período, eu me levantei e fui para a obra. Só que não foi nesse estralo de dedo eu ir para a obra. Então, fui contraído de um câncer e tal, um processo um pouco longo para eu ceder. Não que Deus nos prova com enfermidade, né? Está longe de Deus. Né? O caráter de Deus não é para isso, né? Nos provar para dizer, bom, você não vai, então vou colocar uma enfermidade. Não é isso, né? Mas, geralmente, quando Deus programa algo para você, prepara, projeta e você refuta aquilo ali, Deus deixa você ficar no livre-arbítrio e Satanás começa a te chicotear, né? Então, esse é o que eu passei. Porque Deus não mexe com esse negócio de açoitar a gente para ir para a obra. Até que eu entendi o que era a obra de Deus, conversei com o meu pastor também não estava muito aceitando a situação, né? Para ir para o Amazonas. E logo eu me casei também, falou, não é legal vocês irem e tal. E casei com uma missionária também, que já queria também ir para a obra. E assim, foi do começo, fazendo a obra próximo de casa, fazendo evangelismo próximo de casa. Mas depois desse câncer que foi contraído, esse câncer no meu fígado, eu passei 3 anos aguardando esse período. Foi muito difícil, foi um período assim bem cruciante na minha vida. Eu era casadinho de novo e eu rejeitava ir para a obra. Os pastores falavam, não, a tua chamada é tal. E eu sempre rejeitando. Enfim, não foi fácil, mas eu acredito assim que através da enfermidade que eu passei, foi onde eu me despertei, que provavelmente nós vamos estar falando sobre até o texto bíblico, né? E nós falamos sobre Salmos 30, versículo 5, né? E nós vamos estar comentando sobre isso, até porque eu achei que esse versículo me iluminou e me tirou do chão para eu sair para a obra. Então vamos ler para o pessoal de casa entender o que está acontecendo. Lá em Salmos 30, 5, diz assim: pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. Então, este versículo ele me pegou, porque o pastor, que quando eu estava em cima de uma cama, os médicos já tinham pedido para minha esposa levar eu para casa, para morrer em casa. Naquela mesma semana, nessa época, faz muitos anos, aproximadamente aí, 40 anos, 39 a 40 anos. E me levou para casa, esperar a morte, como os outros que estavam também no hospital com o mesmo problema haviam morrido. Então, estava aguardando a minha morte. E um pastor foi na minha casa e naquele mesmo dia ele teve uma iluminação de Deus para dizer, você tem um chamado. Deus não está forçando você a ir para a obra, mas enquanto você recusa a obra de Deus, o inimigo fica te açoitando com enfermidade. Então, exatamente, ele leu este versículo, ele não explicou nada, mas com o tempo eu fui entendendo este versículo, né? O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria virá no amanhecer. Este amanhecer ou à noite, quando fala de noite, está falando de problema, está falando de escassez, falando de dificuldade que a gente passa, né? Falando da noite. Quando fala do dia, está falando de um amanhecer de algo novo que iluminou a nossa mente. Um despertar. Sim, despertar. Então, através de você entender a palavra de Deus, vem a iluminação. Quando vem essa iluminação, você se desperta. Não, o negócio não é um gigante como eu estou pensando, né? Faltava a iluminação.
Porque eu imaginava de pegar uma mala e sair para longe e tal, era aquela coisa. E não era bem assim. Meu pastor me orientou, não é dessa forma. Se você tem no coração de ir para o Amazonas, vai lá, depois você volta, e aí você vai estar fazendo a obra do Senhor. Então, este versículo ele me deixou realmente pensando e orientado para fazer a obra de Deus. Então, eu não ia porque eu estava sem essa iluminação de Deus na minha mente. Eu estava no escuro. Por eu estar no escuro, o inimigo me assolava com enfermidade. Daí foi curado do câncer e foi logo em seguida? Como que foi? Naquela mesma noite, quando o pastor orou, no outro dia eu fiz todas as minhas necessidades e ali eu coloquei tudo no vaso. Foi terrível, porque o câncer era no fígado. Então aquilo ali foi levado para o vaso. E eu não sei explicar muito sobre isso daí, o que aconteceu. Eu sei que eu fui melhorando, eu estava muito inchado, né? Fui melhorando. Dentro de 4, 5 dias eu já comecei a ficar de pé, porque eu não podia ficar em pé. Não via mais ninguém, né? Tava bem feio mesmo. E com aquilo eu consegui andar e dizer, não, parece que tem algo diferente dentro de mim. Então, ou seja, a iluminação chegou à minha mente e a escuridão vazou, caiu fora. É onde há luz, a escuridão tem que sair, né? Então, eu acredito assim, eu estava nessa escuridão. Sempre eu falo que Deus, ele não pressiona ninguém para fazer a obra ou para servir, de forma alguma. Então, mas tem o livre-arbítrio. Quando ele te chama, e todos nós, né, independente de pessoas, cada um tem o seu chamado, um para limpar o chão, um para falar bacana como você, e outro para pregar, né? Cada um tem o seu chamado. Só que você tem que executar o teu chamado. E quando você não executa o teu chamado, é como se Deus largasse você na mão do inimigo. Né? Mas Deus não é pai, pastor Vieira. Ele é pai, né? Porque ele não precisa bater. Ele fala com você, ele te direciona falando. Agora o inimigo aproveita o momento e entra com chicote em cima. Arrebenta, né? É interessante porque o que acontece? Geralmente o medo e a dúvida nos travam, né? E isso acaba nos afastando dos propósitos de Deus. E a gente sempre... Primeira coisa, quando a gente tem um chamado... Comigo, né? Quando a gente ouve o chamado, a gente fala, será que é pra mim? Aí você já gera a primeira dúvida. Aí vai vir o medo e você vai ficar travado em algo que Deus tem sonhado para você fazer na obra dele. É que nem o pastor Vieira falou. Tem um inimigo, ele não vai vir conversar com você. Ajudar você a cumprir. Não. Ele vai largar ali uma rasteira já, um carrinho de começo já, e depois é bordoada. É bordoada. Tem como. E quem cai sabe que não é fácil. Você ficou por 1 ano afastado. De 18 aos 19. Eu fiquei por 18 anos. 18 anos. Então eu apanhei muito. Eu não fui acometido de enfermidade, mas eu passei por lugares assim que, só pela misericórdia de Deus, para eu hoje estar realmente vivo, porque tinha minha mãe que sempre estava orando por mim, os irmãos da igreja que sempre estavam orando por mim, que Deus estava ali me guardando. Senão, sem sombra de dúvida nenhuma, eu não estaria aqui hoje. Eu acredito, Rodrigo, que muitas pessoas hoje, elas estão passando por dificuldade por falta de iluminação do texto que você leu. Elas não têm essa iluminação. Oséias, né, o livro de Oséias fala que meu povo perece por falta de entendimento. E quando a gente está perecendo, você pode entender que está faltando algum entendimento, está faltando alguma luz, né, para te iluminar, para te direcionar. E você vai entender essa luz como? Lendo um livro, ouvindo um mentor, né, tendo um contato com Deus. Então, com isso, você vai iluminando a sua mente e a sua mente vai levar os teus pés aonde você pretende. Então, eu acredito assim, que muitos cristãos hoje estão passando por dificuldade porque eles não conseguem entender essa iluminação que Deus está dando para eles. É uma coisa meio de qualquer jeito, né? O que a gente percebe também é que falta pessoas para direcionar, assim como você foi direcionado. Então precisou alguém, né, ser usado por Deus para te direcionar e mudar toda a tua história. Para falar, não, calma aí, o câncer não é o fim. Calma, vamos aqui, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é isso. E tem pessoas que não
recebem essa alegria, não sabem que existe porque não tem quem direcione, né? Então isso é importante, a nossa responsabilidade. Quando a gente conhece Jesus e a gente entende, tem um pouco de sabedoria, tem uma convivência com o Espírito Santo, a gente precisa levar isso através para as pessoas. Seja pessoalmente ou seja aqui, por um vídeo, por exemplo. Então, às vezes você pode falar, nossa, caí de paraquedas nesse vídeo. Não, Deus está querendo falar para você. E tem uma alegria te esperando ao amanhecer. Então, creia nisso. Assim como aconteceu com a vida do pastor Vieira, também pode acontecer com a tua vida. Então, se você está passando por um momento de escuridão, de dificuldade, de escassez, creia que a alegria vai vir pela manhã. E isso não é o fim. É só uma vírgula. Depois as coisas aconteceram, fluíram, né? Hoje o pastor cuida de outras pessoas na igreja, já faz um bom tempo, e foi lá pro Amazonas, fez a missão, fiz esse trabalho, eu e minha esposa, abrimos algumas aldeias. Nós temos isso tudo registrado em fotografia, né? Na época era fotografia. E chegamos em algumas aldeias trabalhando, mas tinha uma aldeia que nos esbarrou. Chegamos, não era para entrar, estava a placa, claro, proibido entrar, e nós estávamos montados em cavalos, e tinha o intérprete. E lá, quando nós chegamos, a história é um pouco longa, mas vou resumir isso daqui. E assim que nós chegamos, todas as crianças e mulheres correram, saíram fora. As crianças começaram a subir naqueles galhos e tal, ficaram fora. Eles falaram na língua deles. E lá, quando nós chegamos, um dos caciques falou para a gente o seguinte: eles perguntaram o que nós fomos fazer, e nós falamos que íamos falar de Jesus, Deus, né? Eles perguntaram se era o Tuxá e tal, assim. E logo ele chamou uma senhora lá, então muito longo e tal, era a líder da tribo, e segundo o intérprete, ela que mexia com macumba lá, essas coisas. E chamou ela, e ela perguntou para nós se nós curássemos o filho dela, que tinha 47 anos, eles entregariam a tribo nas nossas mãos. E estava eu e minha esposa e o intérprete. E a gente condenou, a gente tem coragem para gigante mesmo, né? Meu Deus do céu. E quando eles falaram isso, nós falamos, nós podemos curar no nome do Senhor Deus. Com aquela coragem, sabe aquela convicção? E todos eles se alegraram da nossa palavra. E nós não tínhamos experiência nenhuma. E nós, naquele tempo, tínhamos levado um toca-fita pequeno, né? Era cassete, que tinha cassete. E colocamos uma música que ela fala sobre a ressurreição de Lázaro. Antes de tudo, falei para a minha esposa, vamos cantar essa ressurreição de Lázaro e tal. Ok. E eles falaram, então nós vamos trazer o moço. E quando eles trouxeram esse moço, o moço estava cheio de mosca, assim como se estivesse morto. Os olhos dele nem mexiam mais. Eu olhei para minha esposa pedindo socorro, e ela olhou para mim pedindo socorro. Falou, eles falaram que é para a gente curar o homem, porque senão o negócio vai complicar aqui. E olhamos para o intérprete interpretava para a gente dizendo, eles estão pedindo para vocês curarem. Se não curar, então pode complicar para nós aqui. E, ok. E a gente não sabia o que tinha acontecido 14 dias atrás lá, que senão nós não entraríamos. E quando ele trouxe aquele moço trazendo em cima de umas folhas lá de bananeira, coqueira, alguma coisa assim, e eu olhei para minha esposa e lembrei daquele texto da Bíblia, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso, né? E naquele mesmo momento pedi para minha esposa pegar na mão dele e ela tocou na outra. E nós começamos a cantar aquela música, Jesus estava trabalhando, levando a paz aos perdidos, que fala da ressurreição de Lázaro. E quando terminamos aquele louvor, eu citei, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, levanta e anda. E levantamos esse homem. E ele não falava, já 40 dias, segundo essa mulher, mãe dele, 40 dias que ele estava praticamente como assim, não conversava, só molhava a boca dele com um paninho de água. Tava, praticamente para nós estava morto. Porque se você vê hoje na foto, você fala, isso está morto. Então, naquele mesmo momento, o homem levantou para a glória de Deus. E ali o que aconteceu? Eles entregaram uma tribo para nós, nas nossas mãos. E nós começamos a evangelizar, fomos lá por muitas vezes, nós, o intérprete, levamos mais gente. E hoje, para a glória do Senhor, o cacique estudou, fez teologia e ele é o pastor lá da Assembleia de Deus, nesse mesmo lugar.
Nossa. Mas lembrando que, antes de tudo, 14 dias atrás, eles tinham matado um missionário da Batista lá. Só que nós não sabíamos. Nós entramos sem saber. Depois que nós voltamos, aí o povo, os outros vizinhos, tinham contado a situação. Então são coisas que é só Deus mesmo para fazer na vida da gente. Né? Essas coragens não vêm da gente, vêm de Deus. É fé. Isso é fé. Essa semana passada eu tive um episódio de fé que eu falei assim, mas não deu certo no final. Mas não era, não precisei orar por ninguém, mas foi uma questão pessoal assim que eu olhei assim, eu fiz, eu olhei e pensei assim, meu Deus, eu tive fé, muita fé. Mas chegou negativa, daí não deu certo, mas Não deu certo. falei, ó Deus, pelo menos a minha parte eu fiz, o possível eu fiz. O impossível tava na mão do Senhor. Mas foi muito engraçado que depois que passou, eu olhei assim e falei, nossa, mas eu tive muita fé mesmo. Tipo, nesse nível, assim. Então, mas Deus sempre nos surpreende, né? Sempre ele nos surpreende. Sempre ele tem, como diz o pessoal, uma carta na manga, né? Então é impressionante. Eu acredito muito em alinhamento. Quando você está alinhado com o seu propósito, está alinhado com a vontade de Deus, que é o nosso propósito, sim, as coisas fluem e acontecem. Então, realmente, o impossível acaba se tornando possível diante dos nossos olhos por Deus, né? Diante de Deus e somente dele, porque a gente não tem essa capacidade, mas através de Deus, através do nome de Jesus, a gente consegue fazer coisas grandiosas, milagres desse nível. Essa convicção, isso vem da palavra, né? Porque da palavra de Deus. Porque Salmo 119 e o versículo 105 diz assim que é luz, né, para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz. Isso fala de luz para iluminar, você ter convicção, certeza absoluta que você está fazendo a coisa certa, entendeu? Então, com isso, a tua mente vai iluminar os seus passos, o seu caminho, direcionar no lugar certo. Por isso que você tem que ter convicção, certeza, né, que realmente você está no caminho certo. Porque você encarar uma situação como nós encaramos, nós éramos muito novos, então hoje eu entendo que se fosse hoje eu não iria. Hoje. Não tenho a coragem que eu tinha 25 anos, 27 anos, eu não tenho a coragem hoje, de forma alguma, de entrar nesses lugares assim, por entrar. Eu sei que é evangelismo, tudo, né? Mas hoje eu não tenho essa coragem. É por isso que eu acredito assim que os jovens puderem fazer, faça hoje enquanto está jovem. Porque depois você sempre vai delegando para o jovem. Você tem outro tipo de coragem, né? Você tem outro tipo de coragem de indicar, de mandar, de direcionar, de nortear essa pessoa para ir, né? De orar para essas pessoas, jejuar, mas ir nesses lugares as pessoas hoje às vezes têm mais dificuldade. As pessoas chegam numa idade como eu, né? Mas lá atrás foi feito, imagina. E hoje você ficar sabendo a repercussão que aconteceu isso, né? Isso é importante, é honra. Deus honrando essa coragem realmente e esse aceite de chamado. Vou levantar um assunto polêmico. Levanta, porque vocês falaram e daí começaram um outro assunto. Eu sei que o povo ele sofre por falta de conhecimento, mas eu acredito que hoje a tecnologia e a facilidade de você ter acesso a muitas coisas traz muito falsos profetas. Então, às vezes, será realmente que é só falta de conhecimento? Mas é conhecer o quê? Por isso, quem você tem ouvido, a quem você tem buscado? Porque hoje falar que falta de conhecimento meio que se torna meio que uma desculpa, né? Sim. Porque assim, existem pessoas boas na internet, mas existem muitos malandros. Mas depende do nível do teu conhecimento também. Né? Porque pode falar. O conhecimento, ele não é um conhecimento técnico. O conhecimento é assim, é quando você saboreia daquilo que você leu, entendeu? Você passa a entender. Um certo dia eu estava num lugar e disse para uma moça, estava eu e minha esposa, e essa moça disse que nasceu naquele lugar, o lugar da pamonha.
Eu falei, então você deve você conhecer bastante, você deve conhecer as pamonhas, eu conheço e tal. Aí eu perguntei para ela, vocês já comeram bastante pamonha aqui e tal? Ela falou, nunca comi uma pamonha. Eu não sei o gosto que tem uma pamonha. Eu falei, então você não conhece pamonha. Então nós com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes são pastores, PhD em teologia, etc. Mas às vezes eles têm isso para passar para você, para ele, entendeu? Mas às vezes ele não saboria primeiro, como alguém que está fazendo uma comida. Então eu disse para essa moça, então você não conhece pamonha, porque para conhecer você tem que saborear. Então as coisas de Deus você tem que realmente saborear disso, porque eu poderia estar contando vários testemunhos aqui, né, da minha vida nesse chamado, a convicção de Deus encher o tanque do meu carro por 3 vezes sem eu mexer no bolso, por várias vezes, porque eu não tinha dinheiro. Então, mas isso era a convicção. Então, isso é saborear da palavra, conhecer aquilo que está nas tuas mãos. O texto, ele levantou aqui, ele leu lá o 30 e o versículo 5, que disse assim, ó, a parte B, no seu favor está a vida. No favor de Deus está a vida. Então, significa que nós temos o favor de Deus. Então, naquele momento que eu preciso de entender a palavra, quando eu busco, quando eu entendo que eu tenho o favor de Deus, não eu tenho que dar o favor para Deus, mas Deus tem o favor para mim. Quando eu começo a compreender isso, as coisas mudam na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da aliança. Porque Jesus ele fez uma aliança conosco. O seguinte, todas as alianças era assim, se eu fizesse uma aliança com você, se você não cumprisse, quem não cumpria morreria, né? Lembra disso, né? E Jesus a mesma coisa, ele fez essa aliança conosco, dizendo, se eu não cumprir a aliança com vocês, é como se Jesus estivesse falando assim, eu morro. É como se Deus falasse, se eu não cumprir, eu morro. Então, esse texto que ele está dizendo aqui para nós aqui, sobre a vida, então ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então nós temos o quê? O favor de Deus. Quando eu tenho aquela confiança que eu tenho o favor de Deus, muda tudo. Vou contar um exemplo, quando fala de favor. Eu estava para pagar uma conta em uma lotérica, e o pessoal da lotérica chegou, uma fila muito grande, tinha umas 40 pessoas, e eu lendo um livro, eles falaram o seguinte, olha, acabou e o sistema aí parou tudo, não tem como. Então todo mundo sai da fila e pode ir embora e tal, enfim, já tinha falado umas 3 vezes. Aí ele foi lá, perguntou para mim, moço, você não entendeu? Eu falei, entendi sim, mas eu estou lendo um livro aqui, eu estou na fila, né? Não tem problema. Ele falou assim, mas não vai ter. Eu falei, não entendi que não vai ter sistema e tal. Mas eu confiei no texto. Eu falei, pai, a tua palavra diz que eu tenho o teu favor. E essa conta não pode ser pago amanhã, tem que ser hoje, porque senão eu vou tirar um dinheiro fora do meu orçamento para pagar isso aí. Falei com Deus. Quando eu falei, exatamente dentro de milésimo de segundo, o pessoal, todos tinham afastado. E eu era, acho que, de 40, acho que eu estava 41 lá, alguma coisa assim. E exatamente a moça gritou, já resolveu aqui, está tudo certo. Todo mundo se dispersaram e eu estava onde? Na boca do caixa. Isso aconteceu comigo por muitas vezes, não é 2, nem 3, nem 4 vezes. Quando eu peço o favor de Deus. Então, acontece o seguinte, é saborear de verdade, entendeu? Saborear daquilo que você lê, daquilo que você entende, daquilo que Cristo é nas nossas vidas. Voltando, ele citou algo tão interessante aí, das pessoas, quem são os seus líderes que está te liderando? Será que ele não está voltando na antiga aliança, lá no tempo de Moisés, né? Na aliança que o próprio Cristo já rejeitou, já deixou para trás, né? E está ainda querendo que você ainda carregue essa aliança, né? E a Bíblia diz que ela é imperfeita, a nossa que nós estamos hoje, a aliança, ela é perfeita. Então, será que alguém não está deixando você, né, lá atrás, querendo que você siga aquilo lá, botando jugo sobre você? Será que não está fazendo para que você compreenda isso melhor? E muitas vezes ainda diz para a gente que a gente é prepotente de pensar dessa forma. Não, eu penso o seguinte, a Bíblia diz assim, ó, pega a tua cruz e siga-me. O que Jesus diz? Quando pega a minha cruz e siga-me, a tradução disso, repita o que eu já fiz. Não repita isso fazendo, repita o que eu já fiz. Então,
como Jesus ele saiu daqui, foi, deixou tudo isso para mim, para você. O mesmo jeito que aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo, da mesma forma. Do mesmo jeito que Jesus foi usado aqui na Terra, eu posso ser usado. Você pode ser usado e saborear daquilo que Jesus deixou para nós. Eu sei que é um roteiro aqui que nós já vacilamos desse roteiro aqui para todo lado, né? Mas não tem assim muito um roteiro assim, né? Eu acredito que não. O roteiro é o Espírito Santo que, a gente vai direcionando muitas coisas. Qual que é a minha maior preocupação com essa pergunta? Hoje as pessoas elas querem se sentir bem, querem que o seu ego seja massageado, e muitas vezes quando elas escutam algo nesse sentido, pegue a sua cruz e me siga, e vai ter que haver renúncia, elas não querem. Aí quando elas escutam um pastor ou um pregador ou alguém que diz lá, não, você pode vir como você está e permanecer do jeito que você está, que não tem problema. Jesus ama a todos. Isso é uma deturpação da mensagem de Cristo. E as pessoas hoje, tanto pela praticidade quanto pela questão de estar se sentindo bem, preferem ouvir isso e esvaziam as igrejas que falam de arrebatamento, que falam da volta de Cristo, né? Arrebatamento, da renúncia. Por exemplo, somos líderes. Se você fala para um liderado seu que não tem essa mentalidade de renúncia, de seguir a Cristo, porta estreita, que não pode fazer tal coisa, a primeira coisa que ele faz é abandona a igreja e vai para a próxima. Então, assim, eu acho que isso não é de hoje. É de há muito tempo que acontece. Mas isso hoje é muito maior nas igrejas. É uma dificuldade você manter pessoas que eu acho que é desafiador para qualquer pastor. Para nós líderes ainda não tanto, porque a gente trabalha com as ovelhas que chegam, com as que a gente tem uma dinâmica diferente. Mas para um pastor que precisa ter o trato, é muito mais complicado, não é? Bem mais complicado. Bem mais complicado. Até que eu citei para ele que a gente tentava levar pessoas para a igreja, não? E as pessoas criavam um muro entre a gente e elas. Não vou por isso. Enfim, aí eu estava comentando com ele, e nesse dia que um dia eu comecei a conversar com a pessoa, fiz um jantar para 40 casais lá, enfim, nenhum deles foram, e passou. E eu até lembrei desse texto, que a Bíblia diz que 4 homens levando o paralítico até Jesus, encontrou a porta aberta e eles abriram o telhado. E nesse dia eu lembrei, falei para minha esposa, falei, nós vamos estourar o telhado. Ela falou, como assim? Você está ficando doido? Falei, nós vamos mudar isso. Nós trabalhamos com um projeto social, porque antes a gente fretava avião aqui para ir para o Amazonas levar alimento e roupa para os índios. Falei, então, é um projeto social. Por que a gente, juridicamente falando, a gente organizar isso e fazer um projeto social? Porque assim essas pessoas vão estar nas nossas mãos, vai facilitar para a gente entregar a palavra nelas. Então, hoje nós temos esse projeto social. Hoje trabalhamos com adolescentes, crianças, lá, aula de conversação, italiano e outras mais. Então, isso facilitou para a gente falar de Jesus. Por quê? Essas pessoas que mexem com tráfico, com tantas coisas erradas, hoje elas estão aproximando do nosso projeto. Por quê? Os filhos estão lá. Eles têm aquela obrigação de conversar com a gente sobre os filhos. Então, isso facilitou para que a gente direcionasse o evangelho para essas pessoas. Porque antes não entrava gente de forma alguma na igreja. Então, hoje mudou. Hoje, se eu for fazer um evento lá, facilita isso, né? É bem mais fácil. Os pais vão lá, bate papo, conversa, pede oração. Pessoas que mexem com coisas assim, bizarras, né? Chegam lá, minha situação é essa. Por quê? Os filhos estão sendo direcionados, apoiados, os professores estão vindo dar os parabéns lá no projeto, os pais, meus filhos mudaram, né? Tem outra mentalidade lá de casa depois que eles estão no projeto. Então, com isso, a gente viu que realmente nós abrimos o telhado e estamos levando alguma coisa aos pés de Jesus. Então, tem coisa que não é fácil, né? E graças a Deus, Deus está usando vocês com a igreja lá para quebrar esse paradigma. É uma estratégia. Cara, e se você for analisar, não é algo fora do comum o que ele fez. Ele apenas colocou projetos onde pudesse trazer crianças e as crianças começassem a envolver os pais, os outros jovens, e quando vê é uma comunidade inteira que está se envolvendo em um espaço. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando.
está melhorando o bairro, né? Dando educação, né? Local. E as crianças, os adolescentes, antes era difícil. Até quem dá aula de jiu-jitsu lá é um pastor. Um homem também da PIB, né? Bem sabe. E às vezes ele não luta com as crianças lá. Tem dia que ele chega, pega meia hora só para instruir aquela criançada dentro da palavra. Então ele mostra, não, esse é o caminho, tal, tem que ser por aqui, não adianta você ser isso, você não entrar por isso. Então ele traz umas instruções assim, bem bacana. Então beleza, tá muito boa a conversa, mas agora eu vou puxar ali pro pessoal. Pessoal, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha o vídeo com as pessoas ao redor. A gente tem alcançado alguns números nesse último mês, né, Rodrigo? Foi mais de 6.000 pessoas que foram atingidas de alguma forma com esses podcasts. Então isso é gratificante pra gente. E estamos lá com 238 inscritos. Crescendo. E a gente precisa crescer, desenvolver esse ano aí. Vamos aumentar, dobrar talvez, triplicar esse número. Sempre a gente tem em mente que o nosso objetivo não é alcançar várias e várias pessoas, mas sim alcançar aquelas pessoas que Deus quer alcançar através desses episódios. Agora eu vou passar para o último recado, né? Algum aconselhamento que você quer dar, algum recado que você tenha preparado para o pessoal aí, para a gente finalizar esse episódio. Ah, sim, isso é muito bom. Eu passo esse recado para todos, principalmente as pessoas que se dizem cristãs, né? Que dizem que estão servindo o Senhor. E Romanos, no capítulo 16 e o 17, diz que quem está no Espírito, ele procura obedecer, né? Procura obedecer. Então, se nós estamos no Espírito, então nós somos filhos. E filho, ele obedece, né? E para você que está nos ouvindo aí, lembrando que você não é servo, tá? Que lembra que você não é servo de Cristo, você é filho. Porque a Bíblia diz que servo não permanece na casa. Com o tempo, este servo tem que sair. Agora, o filho permanece na casa. Então, eu aconselho você permanecer onde você está ou procura um lugar para você permanecer e poder servir a Deus com alegria e servir pelo Espírito. Bem? Obrigado. Pelos aqueles também que não estão fazendo isso mesmo, não estão servindo, ó, estão numa igreja, né, evangélica, mas que você possa ser essa pessoa aí que seja dirigido pelo Espírito Santo. Resumo e agradecimentos agora da minha parte. Vemos que realmente, né, vai haver um arrebatamento. Aqueles que são escolhidos vão subir. Se você está vacilando, você vai ficar. Não existe dois caminhos, é apenas um. Ou você está sendo filho de Deus, não vou pôr como servo, mas sendo filho de Deus, ou você está sendo filho do capeta. Então, já há mais do que na hora de que você realmente escolha servir a Deus, a estar nos caminhos de Deus. E não deixe que o inimigo te açoite, traga enfermidades, traga dificuldades. É mais fácil a gente passar dificuldades crendo em Deus, sabendo que Ele vai resolver todos os nossos problemas, tá arrumando jeitinho para estar agradando o diabo. Tivemos um papo muito agradável hoje, que experiências suas surreais de estar na tribo e pelo nome de Jesus, pela fé em Deus, ver aquela pessoa se recuperar, se levantar e Deus fazer com que vocês alcançassem muitas pessoas lá no Amazonas. O quanto Deus tem dado estratégia e tem honrado vocês ali no Vila Verde, para vocês atingir crianças, jovens e pais dele. Deus continue derramando sabedoria sobre vocês, essa luz. Quero te agradecer por você ter vindo aqui tão distante, mas você chegou aí e trouxe para nós algo que foi gratificante e inspirador para que a gente possa continuar, né, Erivelto, na caminhada, levando um pouco da palavra de Deus através desses vídeos aí que alcancem muitas pessoas. Em nome de Jesus, essas pessoas sejam transformadas, não acomodadas. Em nome de Jesus. Você, Erivelton, mais uma vez aí com nós. Deu certo. Hoje deu certo. Temos até um trato aí.
Não vou deixar você esquecer disso. Tomara que chegue. Chega assim, rapidinho agora. Gente, obrigado, Erivelto, você também dispôs do teu tempo, deixou tua família em casa, tá aqui com a gente. É um prazer. Correria meio maluca, né? Mas graças a Deus, glória a Deus pela tua vida. Ó, o Lucas que tá aí hoje de volta, né, Lucas? 27 dias de bebê? 36. 36 dias de falando bebê. no começo já. Eu tô orgulhoso, papaizão. Já tá quase indo pra faculdade, menininho. Já. Né? Passa rápido, bichão. Aproveita. Obrigado por você ter vindo também, tá? Deixado em casa. O David hoje não estava muito bem de saúde, tá? A gente pede a Deus que restaure logo a tua saúde, para que no próximo você esteja aí com a gente, participando. Você é muito especial e com certeza faz muito falta pra gente aí quando não aparece. As meninas que fazem o nosso agendamento, a Adriana e a Bárbara, então que Deus abençoe, continue dando sabedoria para vocês poderem conversar com as pessoas e tá agendando elas pra gente aí. E a mim mesmo, né? Que graças a Deus, Deus tem me dado esse privilégio, né? Tem sido uma bênção para mim participar disso. É algo que não consigo me ver mais não fazendo, para que o nome dele seja glorificado. Cada vez que a gente faz um podcast, é uma nova sala que se abre na minha mente para que eu possa estar se aproximando mais de Deus. Então, a gente aprende muito. Aprende muito. Isso é algo muito gratificante para minha vida espiritual, para minha vida espiritual. Tenho certeza que com quem eu for discipular, com quem eu for falar sobre Jesus, a gente sempre vai ter histórias para falar, olha, mas Jesus fez isso lá naquele irmão lá no Amazonas. Então, se ele fez lá, fez no passado, ele faz hoje. Verdade. E fé nisso. Amém? Fé, vem. Eu ouvi a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Gente, amém. Glória a Deus por hoje. Deus abençoe a todos. Se inscreva, como o Erivelto falou aí, ajude nós a chegar aos 1000 inscritos. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo podcast.